Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Nós vamos agora para a nossa oitava aula. Terminamos a sétima falando um pouquinho sobre a questão da dança, né? E vamos continuar falando sobre a questão da dança. E eu vou usar um pouquinho Davi, tá? Porque eu acredito que dentro de todos os adoradores, todos aqueles que realmente tocaram o coração de Deus de uma forma diferente, Davi foi alguém que chama muita atenção, né? Por causa da sua forma de agir, da sua forma de se comportar e o quanto ele valorizava Deus, né, e o relacionamento com Deus através do louvor e da adoração. Tá? Então, vamos começar falando sobre isso. Gente, nós terminamos falando sobre como é importante a questão da dança, e tem um fato em relação à dança que me marca muito, é quando Davi dançou, né? A Bíblia diz que ele dançou com todas as suas forças. Antes de entrar diretamente nisso, eu quero falar um pouquinho sobre essa valorização que existia de Davi em relação à adoração e o louvor, né? Me chama muito a atenção. Gente, Saul foi o rei que veio antes de Davi, ele passou 40 anos no reinado e nunca se importou em trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém. Vocês sabem, nós já falamos aqui nesse estudo, sobre como a arca, ou a presença de Deus, né, ela foi levada cativo pelos filisteus e ficou muito tempo fora de Israel, ficou muito tempo, passou, né, pela mão dos filisteus, foi para outros lugares, né, e você vê que não havia no coração de Saul nenhuma disposição, nenhum desejo de trazer a Arca da Aliança de volta, né? Então, assim, você vê em Davi, querido, algo fantástico, que é um desejo, né? Um anseio de trazer a presença de Deus. Quando você vai estudar as atitudes de Davi quando ele assume o reinado, né? Existem duas coisas que os teólogos eles ainda divergem, né? Mas existem duas atitudes que a gente não sabe qual foi a primeira de Davi em relação a aquilo que foi o propósito, né? Se foi tomar a fortaleza dos Jebuseus ou trazer a Arca da Aliança. De fato, querido, isso colocado como uma das prioridades do coração de Davi, trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém, né? Então, a Bíblia diz que a arca de Deus estava na casa de Obed-Edom e ele vai buscar. E quando ele vai buscar, lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13, diz assim, ó, sucedeu que quando os levavam à arca do Senhor, que tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. Estudiosos dizem que para chegar em Jerusalém eram 16 quilômetros. Gente, ele fez 16 quilômetros de culto, né? Cada 6 passos que tinha, ele sacrificava ao Senhor. Ele tinha prazer no que ele estava fazendo. Ele tinha alegria no que ele estava fazendo. Ele estava trazendo de volta a presença de Deus. Eu fico imaginando o coração de Davi, o quanto isso mexeu com ele, o fato de trazer a Arca da Aliança de volta. Irmãos, e quando ele traz, ele está vivendo algo sobrenatural, né? Ele está feliz com o que está acontecendo. E quando você vê as atitudes dele, irmãos, ele era o rei de Israel. E ele quebra todo o protocolo. A Bíblia diz que ele vestiu-se como uma estola sacerdotal, né? A Bíblia fala sobre essa questão de como a estola sacerdotal cobria as partes íntimas de Davi, né? E a Bíblia diz lá em 2 Samuel 6,14 que Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor e estava Davi cingido de um éfode de linho, né? Ele estava com uma estola. Me chama a atenção isso, querido. Porque se você for pegar, se você for entender o que, que é isso, nessa questão da dança, não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um rei, um estadista, monarca, alguém que fez toda a diferença. Alguém, irmão, que tinha um nome, né? Eu fico imaginando ele entrando em Jerusalém, porque não era protocolo de um rei, né? Pular, dançar. Irmãos, eu acho fantástico que por causa de Deus e da presença de Deus, ele quebrou todo o protocolo. Ele se entregou àquele momento. Ele viveu intensamente aquele momento. A Bíblia diz que ele dançava, pulava com todas as suas forças. Ele estava dizendo, o momento é de celebrar. Eu fico imaginando ele cruzando os portões de Jerusalém. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali à volta, não os mais novos, mas os mais velhos, que entenderam que a arca de Deus foi levada e tudo que passou, né? E quanto tempo ela ficou longe. O que significava aquilo ali? Não era simplesmente uma caixa de madeira que estava voltando, era a presença de Deus que estava voltando, né? Então, assim, Davi valorizou muito isso. Davi, ele olhava isso de uma forma diferente. A Bíblia diz que ele dançou, ele pulava. Irmão, eu fico imaginando, porque a Bíblia fala sobre os valentes de Davi. Os valentes de Davi, a Bíblia vai dizer que eles tinham cara de leão.
Então eram pessoas que realmente, eu fico imaginando que eles pulando junto, eles dançando junto, eles celebrando junto. Eu fico imaginando, irmão. É claro que não está na Bíblia, mas assim, a gente começa a olhar o contexto de todas as coisas e a gente fica imaginando o que não foi isso, o que não foi esse momento. As lágrimas escorrendo nos olhos daqueles que eram mais velhos, daqueles que realmente ansiavam por esse momento, a alegria de todo o povo por entender que alguém valorizou a presença de Deus. Ele colocou como prioridade, querido, isso, trazer a presença de Deus. Isso deveria ser uma prioridade na nossa vida. Deveria ser uma prioridade para o nosso coração, de buscar a presença de Deus, de colocá-lo em primeiro lugar, de celebrá-lo, né? De entender o quanto é importante estar com Ele. Né? Então, assim, quando você começa a olhar todas essas coisas, você vê que, o porquê que Davi era um chamado um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não falhava, até porque a Bíblia vai mostrar tudo o que aconteceu em relação a Davi, mas é porque ele valorizava a presença de Deus. Ele entendia que não era qualquer coisa. A presença de Deus é que tinha valor. Então você vê um coração voltado a Cristo, um coração que valorizava demais a presença de Deus. Irmão, ele quebrou todo o protocolo. Ele pulava, eu fico imaginando ele pegando a coroa de rei e dizendo o seguinte: hoje aqui ninguém é rei, hoje aqui ninguém é poderoso, hoje aqui ninguém é aquele que está acima. Quem está acima é a presença de Deus. Né? E ele jogando aquela coroa, né? Eu imaginando ele dizendo o seguinte: vamos todo mundo celebrar, porque a presença de Deus está voltando para Jerusalém. Então, querido, isso me chama a atenção, o quanto ele valorizava. Agora, tem um contraponto. A sua esposa, a filha de Saul, Mical, a Bíblia diz que ela desprezou a expressão de Davi. E olha o que aconteceu com ela. 2 Samuel 6,16 diz assim: ó, e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou em seu coração. Irmão, tem muita gente assim. A Bíblia diz que Mical, que olhou da janela, ela está olhando aquela e está desprezando, ela está olhando aquela atitude de Davi e está desprezando. Mical era o tipo de pessoa, gente, que não se envolve na adoração, né? Ela era rainha, irmão. Ela era rainha, ela era esposa de Davi. O que ela estava fazendo na janela? Era para ela estar lá no meio, querido. Era para ela estar no meio. E além de não adorar, ela ainda critica a forma dos outros adorar. Você conhece alguém assim, querido? Sabe, irmão, que fica olhando, dizendo: isso aí não precisa de tudo isso, não precisa dessas coisas. E ela começou a olhar Davi e desprezou no seu coração. Então, assim, querido, o que me chama a atenção são pessoas que realmente não vivem isso. Eles não adoram, eles não se entregam, e eles ficam olhando, dizendo: não precisa de fazer tudo isso. O que Deus espera é que são pessoas que realmente se entreguem, pessoas que realmente cumpram o propósito, pessoas que amem a Deus de uma forma tão simples e tão poderosa, querido, a ponto de celebrar a cada momento a presença dele. Isso me chama a atenção em Davi, porque era alguém diferente, era alguém que tinha um desejo, um anseio pela presença de Deus, ele valorizava a presença de Deus de uma forma diferente. Tá? E olha o que aconteceu com Mical, versículos 20. 2 Samuel 6,20, diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo, se descobre qualquer um dos vadios. Chamou ele de vadio, irmão, para você entender, querido, como estava o nível dela. Tá? Porque assim, ela não entendia. Ela entendia de protocolo, irmão. Ela viveu dentro da casa de Saul. Ela entendia de protocolo, mas ela não entendia nada de adoração. Ela entendia de bons modos, mas ela não entendia nada de entrega. Então, querido, isso não fazia sentido para ela. Tá? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor me escolheu, preferindo-me a teu pai. Davi dá uma invertida nela. Diz: o vadio aqui que você está falando foi aquele que foi escolhido por Deus, e Deus arrancou seu pai do trono. Davi dá uma invertida nela. E a Bíblia diz assim: ó, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor. Tenho me alegrado. Ele está dizendo o seguinte: Mical, eu estou me alegrando. Eu me alegro de estar com o Senhor. Eu me alegro da presença dele. Sabe, gente, isso aqui é fantástico. Você olha um coração diferente. Ele diz assim: e ainda mais do que isto,
me envilecerei e me humilharei os meus olhos, mas das servas a quem falaste delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Eu acredito que isso traz um paralelo para nós, querido, né? Porque nós vemos alguém que ficou estéril. Estéril, irmão. Estéril, querido. E a gente vai dizer que não está relacionado, porque na verdade, querido, tem muita gente estéril, porque não adora, porque não se entrega, porque não frutifica, irmão, espiritualmente falando, não vive o sobrenatural do Senhor, nunca, querido, porque nunca se envolve com Deus. Irmãos, eu acredito que o que nutre o coração é esse fato de você estar buscando, adorando, valorizando a presença de Deus. O salmista, no Salmo 42, versículo 1, ele diz assim: assim como o servo, ou a corça, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a tua face. Gente, quando você vai olhar o contexto, a corça, esse animal, o servo, né, ele tinha um anseio. A história conta que quando ele sente que tem água perto, né, ele grita, ele fica desesperado e ele sai correndo atrás da água, ele fica desesperado. Então ele está dizendo, assim como o servo brama pelas correntes das águas, minha alma suspira por ti, ó Deus. Querido, ele está dizendo o seguinte: há um desejo, há um anseio no meu coração, há um desespero por Deus. Isso aqui é fantástico, querido, porque quando você olha, essa é a atitude de Davi, irmão. Um anseio, um desespero pela presença do Senhor, um desespero para estar com Cristo. Deveria, querido, ser aquilo que é o nosso desejo. Ele diz, a minha alma tem sede de Deus. Sede. Querido, você sabe quando você tem sede. Sede é uma das coisas, irmãos, que é muito difícil de você conseguir conviver com isso, né? Sede é aquele desespero. Você quer a água, você quer. E ele está explicando, querido, de um desespero pela presença de Deus. Ele diz, quando entrarei, me apresentarei diante a face de Deus. Irmãos, todos nós deveríamos ter esse tipo de anseio. Todos nós deveríamos ter esse tipo de desespero. Salmos, no livro de Salmos 130, no Salmo 130, versículo 5, ele diz assim, ó, aguardo-me, o salmista diz, aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Isso aqui me chama atenção também. Por quê, querido? Ele está dizendo assim que a minha alma suspira, deseja, anseia, busca ao Senhor, mais do que o sentinela, o que o guarda pelo romper da manhã. Gente, talvez isso para você não faça tanto sentido, mas porque você nunca ficou numa posição de guarda, né? Se você ficar numa posição de guarda uma noite inteira, você vai entender. Irmão, quem está numa posição ali, além de ter que ficar ligado, porque você está de guarda, você está olhando, você tem que estar vigiando, você está ali numa posição de alerta, né? O que é difícil. Ainda você tem que brigar com o seu sono, né? Porque chega um momento da madrugada que o sono aperta e é difícil. Então há um anseio, há um desejo pelo romper da manhã, para que amanhã venha logo. Por quê? Porque para que você possa sair daquela posição, para que você possa sair daquilo. Ele está dizendo o seguinte, há um anseio no meu coração por Deus, assim como guarda, o sentinela, ele anseia pelo romper da manhã. Esse desespero que deveria estar dentro de nós, esse desespero por Deus deveria estar dentro do nosso coração. Um anseio terrível pela presença de Deus. Sabe, querido, hoje as pessoas não têm mais isso. As pessoas hoje, elas falham nisso, de ansiar, de desejar a Deus. Hoje as pessoas vêm para o culto, elas não vêm com anseio, elas não vêm com desejo, elas não vêm querendo Deus, elas não têm isso no seu dia a dia. Irmão, a Bíblia diz o que, querido? A Bíblia deixa algo bem claro para a gente, né? A Bíblia nos ensina, querido, que ele diz, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Deus vai derramar água para quem está com sede, irmão. Querido, Deus vai derramar água para quem tem sede, quem tem vontade, quem tem desespero, quem tem desejo. Quem não tem sede não bebe água, irmão. Então, assim, querido, quem que Deus vai se manifestar? Para quem existe um anseio dentro do coração. E nós precisamos ter esse anseio, esse desejo de viver essas coisas. Tá? Isso me chama muito a atenção. Tem um salmo, Salmo 27, um salmo de Davi, que me chama bastante a atenção. Ele diz assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor, Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha o que ele está dizendo. Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Irmãos, isso me chama a atenção. E há algumas coisas aqui que eu quero destacar. O anseio e o desejo por Deus que Davi tinha. Ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa, querido, indica prioridade. Obviamente, havia algo a se destacar das demais coisas. Né? Davi está dizendo, existe uma prioridade na minha vida. Irmão, ele como rei, querido, podia ter praticamente o que ele quisesse. Tudo o que ele quisesse, irmão. Tudo o que ele desejasse. Você vê, por exemplo, quando Natan chama a atenção dele, ele fala exatamente isso. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Quando ele repreendeu pelo adultério, ele fala algo muito interessante. Porque, irmão, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8, ele diz assim, ó, dê-lhe a casa as mulheres do seu senhor, dê-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe daria ainda mais. Davi tinha tudo, irmão. Davi tinha tudo. Tudo que você pensar, ele tinha, querido. Tudo que a alma dele desejava, ele conseguia. Deus está dizendo para ele, eu te dei tudo, desde a nação de Israel, de Judá, eu dei tudo. E se você quisesse, se isso não fosse suficiente, eu te daria mais. Ou seja, mano, nós estamos falando de alguém que tinha tudo. Mas alguém que está dizendo o seguinte, uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor. A prioridade dele era o reino de Deus, a prioridade dele era a presença. Sabe, querido, hoje nós precisamos entender o que é prioridade na nossa vida. Eu falei nas primeiras aulas que Deus nos criou para buscá-lo. Irmãos, e se a prioridade de Deus é que a gente viva para Ele, querido, Davi estava entendendo exatamente qual é o anseio, qual é a coisa certa a fazer. E ele tinha um desejo dentro do coração dele, né? E o desejo de Davi era o quê? Intimidade. Quando você vê a frase, né, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, indica um coração completamente atraído pelo lugar que não era o seu palácio, querido. Né? O que o homem de Deus está declarando é mais ou menos o seguinte, eu não quero encontros casuais com a presença de Deus. Eu quero viver isso todos os dias da minha vida. Não quero um ato religioso. Eu quero a intimidade, eu quero um relacionamento mais profundo. É exatamente o que ele está dizendo, irmão. Então você vê um coração fascinado, desejoso, que ansiava pela presença de Deus. Querido, eu fico pensando o que Deus, na verdade, como Deus olhava para Davi. Ele queria Deus, irmão, mais do que tudo. Um rei que queria Deus mais do que tudo. Ele estava dizendo o seguinte, eu quero morar na sua casa, eu quero estar todo dia com o Senhor. Eu queria que você pensasse em algo comigo, tá? Eu fiquei pensando em algo, eu queria que você guardasse isso e ficasse raciocinando comigo. Como era o tabernáculo de Moisés? Irmão, o tabernáculo de Moisés era fantástico. Quando você vai estudar acerca disso, Êxodo 35:30 fala um pouquinho disso. A Bíblia diz, depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome Bezaleel, foi aquele que foi o idealizador da arca, né? Filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus encheu de sabedoria e entendimento, e ciência, e todo o favor para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e para lapidar de pedras os engasta, e entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Querido, a Bíblia fala que Bezaleel era um dos maiores artesãos da época. Mas não é só isso. A Bíblia fala que ele foi alguém, irmão, que o Espírito do Senhor encheu ele de sabedoria. Então ele não tinha só uma habilidade natural, como também ele foi cheio do Senhor para que ele pudesse viver e fazer as coisas que Deus esperava. Tá? A Bíblia diz, também dispôs o coração para ensinar outros. Aioliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até mais engenhosa, e o gravador em azul, e púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra criada por invenções. Por que eu estou dizendo isso? Irmão, era algo extremamente lindo. Quando você pega o tabernáculo, era extremamente lindo. Não só aquilo que era os panos, que a gente fala, né, tudo aquilo que eram os utensílios, você pega os móveis, tudo era coisas banhadas a ouro, madeira, era tudo muito bem feito, querido. A beleza era algo muito lindo, tá?
Era uma habilidade artesanal que ele tinha muito forte. E Deus está dizendo, eu vou pegar os melhores artesãos, vou enchê-los do meu espírito. Eu fico imaginando o espetáculo que não era aquilo. Ainda que tudo isso, querido, não dava nem para concorrer com o templo de Salomão, né? O templo de Salomão era revestido de ouro, irmão. Quando você pega 1 Crônicas 29:1, fala sobre isso. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, a quem Deus escolheu, ainda moço e tenro, e esta é a obra grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. E pois com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, para as obras de ouro. Irmão, você vê, por exemplo, muitas pessoas trazendo ofertas para poder construir esse templo. E você vê a oferta pessoal da mão de Davi, você vê a oferta pessoal da mão de Salomão. Todos eles, querido, traziam oferta pessoal e todo o povo trazia prata e ouro. Olha o que a Bíblia diz. E prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, as desengastes, pedra de ornamentais, pedras de diversas cores. Imagina a beleza que não era isso. Toda sorte de pedras preciosas, pedras de mármore em abundância. Irmão, imagina em tempo de mármore. E ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, ouro e prata particular que eu tenho e dou para a casa do meu Deus. Ele está dizendo que é meu, eu estou dando oferta particular. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Pense. Ouro para objetos de ouro e prata para de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, irmão, só de Davi você vê essas coisas aí. Você pega, por exemplo, de Salomão, você vê uma quantidade enorme. Querido, é algo fantástico, irmão. Então, assim, você pega paredes cobertas, você pega mármore, eu fico imaginando a beleza que não existia de forma fantástica. Agora, quando Deus, querido, ele vai falar, né, o que realmente ele estava com saudade, olha o que ele diz. Atos 15:16. Depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Deus está dizendo, de todas as coisas que eu tive lá no Velho Testamento, o que eu quero resgatar e trazer de volta é o tabernáculo de Davi. Irmão, quando você lê um negócio desse, beira quase que o absurdo se você for olhar de uma forma racional. Tá? Por quê, querido? Não existia beleza alguma, irmão, no tabernáculo de Davi. Não tinha beleza de estrutura alguma. Na verdade, querido, era uma tenda. Era uma tenda. Irmãos, uma tenda que o próprio Davi disse, como que eu vou morar num palácio e a casa de Deus morar numa tenda? Então, querido, quando você começa a olhar para essas coisas, por que Deus está querendo, de tudo que ele viu lá atrás, ele está querendo restaurar isso? O tabernáculo de Davi, sabe por quê, irmão? Porque a prioridade lá era a presença. Deus era a prioridade. Quando você olha para o tabernáculo de Davi, querido, é muito impressionante. Por quê? Não tinha estrutura. Mas a Bíblia diz que os levitas, eles estavam 24 horas por dia, em turnos alternados. Eles ficavam em volta da arca o tempo todo, dizendo, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A maior beleza que existia naquele lugar, querido, era a presença de Deus. Era a presença de Deus. O foco ali era a presença de Deus. Eles ficavam em volta da arca, em turnos alternados, dizendo, o Senhor é bom. A presença, o Senhor era valorizado. Então, querido, você olha um coração diferente de Davi. Você olha alguém que é diferente e chamava a atenção de Deus. Né? Outra coisa que ele diz no Salmo, ele diz o seguinte, eu queria contemplar a beleza e a formosura do Senhor. A expressão para contemplar a beleza do Senhor indica um propósito pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. Ele queria contemplar. Irmão, Deus é um ser inesgotável. A beleza do Senhor é algo fantástico, querido. Irmãos, e nós precisamos contemplar essa beleza. Nós precisamos desejar. Deus, eu quero estar com o Senhor. Eu quero, Senhor, estar na tua presença. Eu quero senti-lo. Eu quero senti-lo. Eu quero viver isso. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero sentir a sua glória. Eu quero contemplar a sua beleza. Eu quero estar junto com o Senhor. Irmão, deveria ser algo do nosso coração, querido. Deveria ser um anseio do nosso coração.
Isso era do coração de Davi. Quando você começa a olhar essas coisas, você entende por que Deus realmente estava com saudade do tabernáculo de Davi, por que Deus olhava de forma diferente para Davi, porque o anseio do coração de Davi era amar Deus, era colocar Deus, querido, acima de tudo e de todos. Então você vê algo diferente, você vê um coração voltado, você vê um anseio e um desejo por Deus. Você vê alguém, querido, que queria a presença, que estava focado na presença. Alguém, irmão, que tinha um anseio, um desejo de estar com o Senhor. Sabe, querido? Então, quando ele fala isso, ele está falando, eu queria contemplar a tua beleza. Eu queria olhar para o Senhor. Eu queria estar contemplando o Senhor. Irmãos, quando ele fala em contemplar, tem algo que eu quero tratar com você. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, nós estamos falando aqui, querido, de uma visão que aconteceu aproximadamente no ano 700, nos anos 700 antes de Cristo, tá? Agora eu quero falar de uma visão, querido, que foi escrita e registrada mais ou menos no ano 96 depois de Cristo, tá? Então, assim, 700 anos e 96, né, depois disso, então é um intervalo mais ou menos de 800 anos aqui, tá? 800 anos. Então vamos raciocinar o que está acontecendo. Tá? Você vai entender por que eu estou falando isso. Apocalipse 4:8 diz o seguinte: e os 4 seres viventes, e tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, e não têm descanso, nem de dia e de noite, proclamando: Santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Interessante que Isaías chama de serafins, irmãos. Serafim significa aquele que arde, né? Aquele que queima. João, querido, né? Não sabe explicar realmente o que ele está vendo, né? Ele chama isso de seres viventes. A Bíblia diz que ele tem 6 asas, né? E a Bíblia diz que eles ficam proclamando de dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tá? Imagina eles diante do trono, o tempo todo: Santo, 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 né? O que João viu, querido, foi a mesma cena que Isaías viu. É uma cena que eles estavam lá o tempo todo proclamando, né? Então, assim, não dá para saber o que realmente é a questão, né, dos serafins. Alguns dizem que serafins é uma categoria angelical, outros dizem que não, é só uma expressão daqueles que ardem em fogo, tá? Mas, independente disso, irmão, eles estão aqui debaixo de uma atividade, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Querido, eu acho fantástico. Esses dias alguém parou e falou assim: pastor, eu não sei se eu quero ir para o céu, não. Falei: misericórdia. Foi uma irmã. Falei: misericórdia, mas que cabeça é essa? Falou: pastor, eu não sei se eu consigo ficar o tempo inteiro proclamando Santo, 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 Santo. Falei: minha irmã, primeiro que a gente não vai ficar o tempo inteiro proclamando. Mas mesmo se a gente ficasse, o que me chama a atenção é o fato de estar olhando para ele. Vamos analisar friamente, né? Vamos parar para pensar friamente. Nós sabemos quando começou, tá? Ele pega isso só 800 anos, vamos pensar, né? Você já pensou você ter a responsabilidade de ficar o tempo inteiro dizendo Santo, 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 Santo? Você ia desanimar rapidinho. Isso seria enfadonho demais. Mas, querido, mais do que olhar dessa forma, eu fico olhando como esses seres estão. A Bíblia diz que eles são seres que são cheios de olhos ao redor, por dentro e por fora. Alguém disse, querido, que 2 olhos não seria o suficiente para contemplar a beleza do Senhor. Então, irmãos, eles estão olhando aquela beleza. Eles estão olhando aquele Deus magnífico. Eles estão olhando algo lindo. Eles são cativados por aquilo. Eles são fascinados pelo que eles estão enxergando. E eles estão declarando de forma contínua. Irmãos, não é só uma determinação de alguém. Não é algo que é só você determinar: eu quero ficar ali fazendo, eu vou criar, né, algo ali.
vou viver daquela forma. Não, eles são despertados, eles são provocados, porque existe algo dentro deles, querido, que é provocado. É uma fascinação. Eles estão olhando aquilo ali de uma forma diferente. Eles estão olhando para algo fascinante, maravilhoso. E é por isso que eles estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eu expliquei para essa pessoa, eu disse, quando você começa a olhar e contemplar a beleza de quem ele é fantástico. É fantástico. Então, quando você começa a olhar aquilo ali, não é só uma disciplina, a gente poderia dizer. Eles estão contemplando algo fantástico e glorioso. Por isso que eles estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Imagina, irmão. É uma beleza, querido, é algo fantástico. Então, irmãos, eu fico pensando, querido, como que Davi está dizendo, eu quero contemplar a tua beleza, Deus. Isso me faz, querido, entender que existe algo em Deus que é belo, que é maravilhoso, que mexe com a gente. Quando você começa a contemplá-lo, quando você começa a dizer o Senhor é maravilhoso, quando você começa a olhar a obra da criação, tudo que ele fez, a forma que ele trata a gente, né, o amor dele, o cuidado dele, o carinho dele por nós, a forma, querido, que ele conduziu as coisas, como ele gerenciou todas as coisas para que a gente pudesse ser salvo, irmão, é fantástico. É fantástico. Então, querido, isso dá para entender o porquê que Davi queria contemplar a beleza do Senhor. E depois ele diz para meditar no seu templo. Isso revela segundo o propósito. Além da contemplação, né, Davi, querido, está todos os dias na casa de Deus. E a palavra traduzida para meditar no hebraico é bagar, que é, de acordo com o léxico de Strong, querido, significa buscar, perguntar, considerar, refletir. Ele era alguém que queria aprender mais de Deus, irmão. Davi era focado, Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero entender melhor, eu quero, Senhor, inquirir, eu quero desenvolver conhecimento, eu quero, Senhor, Deus estar na tua presença, eu quero saber mais de Deus. Irmão, existia um fascínio no coração de Deus, de Davi, para aprender mais de Deus. Hoje as pessoas não querem aprender de Deus, querido. Elas não entendem, elas não querem, elas não estão desejosas para aprender mais de Deus. Irmãos, que isso mude a nossa maneira de olhar para Deus. Que haja uma fascinação, uma entrega, um desejo pelo Espírito, um desejo pela presença, um anseio, querido, por ouvi-lo, por compreendê-lo melhor, por entender ele melhor, né? Eu fico olhando para Davi, ele tinha um coração voltado a Deus. E, querido, que isso possa estar dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.